Se você é uma designer de sobrancelha iniciante e tem dificuldades em realizar a marcação, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar a treinar as marcações sem precisar de modelo real. Mas antes de iniciar, já deixa aqui o seu like e comenta qual é a sua maior dificuldade, porque eu vou estar respondendo vocês. Bora lá? Eu entendo que no início do design de sobrancelha é muito difícil que a gente tenha habilidade com certos tipos de procedimentos, como por exemplo a marcação das sobrancelhas. Hoje muitas designers chegam até o meu perfil comentando exatamente isso. Então, para te ajudar a evoluir, eu trouxe os meus melhores treinos, sem precisar de modelo real, para que você consiga evoluir assim os seus resultados e que não tenha mais dificuldade em marcações. O primeiro treino que eu gosto muito de utilizar é o treino sem as sobrancelhas. Então, aqui eu tenho uma modelo sem sobrancelhas e dessa forma eu consigo ter um olhar clínico e entender aonde vai ficar cada ponto, seja ele o central, o inicial, ponto final ou então o ponto de arqueamento. Esse treinamento aqui é perfeito para que a gente tenha essa manobra, né? Para que a gente consiga fazer isso de forma mais tranquila e eficaz. Então aqui eu preciso identificar qual é a sobrancelha perfeita para essa minha modelo não real. Então, com a ajuda de um lápis ou lapiseira, uma borracha, uma régua, vai ser o suficiente para a gente conseguir encontrar a sobrancelha perfeita para essa modelo. É importante que você treine diariamente, tá? Não adianta fazer apenas uma folha, uma modelo e esquecer e não realizar mais. Então, o que eu sempre peço para as minhas alunas é que você treine diariamente, pelo menos 15 minutinhos. Vai ser suficiente para que essas informações entrem na sua cabeça e que você não esqueça nunca. Então, a gente vai conseguir treinar a nossa mão tanto para traçar a linha de forma mais eficaz, os treinos eles servem para isso. Então, dando início ao nosso treinamento, aqui com a minha régua, eu preciso sempre iniciar pelos pontos principais, não é mesmo? Os pontos principais são meu ponto central, ponto inicial, ponto de arqueamento e o ponto final. Então aqui, para que eu consiga encontrar o meu ponto central, eu vou me basear por 3 locais. O arco do cupido, que é essa voltinha aqui, ó, da boca, esse coraçãozinho, certo? O meio do nariz e o meio da testa ou glabela. Glabela é esse ossinho aqui que liga o nariz da região da têmpora, tá? Da face. Então, isso aqui é muito importante para que a gente tenha um direcionamento, porque o meu ponto central ele vai precisar ficar bem no centro da face. E eu ligo esses pontos. Então, eu traço uma linha aqui, ó. Sem a mínima dificuldade, eu consigo encontrar o centro das sobrancelhas. Eu identifico porque é muito importante que na minha cabeça eu saiba que ponto é esse. Então, você, iniciante, precisa identificar. Esse é o meu ponto central. Próximo ponto a encontrar vai ser o ponto inicial e ele fica na abinha do nariz, ó, dos 2 lados, certo? Então, para que eu consiga encontrar, eu traço, eu marco aqui, ó, na aba do nariz e no início das sobrancelhas. Então, como aqui a gente não tem uma informação de fios na região, eu me baseio sempre pelo início mesmo, ó, no início da testa. Então, eu traço uma linha paralela ao meu ponto central e ela vai ficar bem retinha. Perceba, olha só, ela fica bem direitinha. Faço isso do outro lado também. E você perceba que eu troquei o lado da minha régua para que eu tenha total visão de espaçamento. Ó. Eu consigo identificar que a minha linha está totalmente paralela. Então, consigo encontrar aqui o meu ponto inicial sempre identificando. É importante que nos treinos você realize dessa forma. Próximo ponto a encontrar não vai ser o ponto de arqueamento, porque a gente já sabe que eu preciso do meu ponto final para conseguir encontrar o ponto de arqueamento. Então aqui eu pego novamente a minha régua, encosto ela no arco do cupido,
cantinho do nariz e cantinho é bem rente aos olhos, tá? Não é dentro dos olhos, mas bem rente. Uma informação que eu gosto muito de passar para os clientes também é que quando você for fazer essa marcação na sua cliente, que ela esteja de olhos abertos, tá? Porque ele precisa estar bem rente. Então aqui eu encosto nos 3 pontos e traço uma linha, ó. Perfeito, encontrei o meu ponto final e faço o mesmo do outro lado. Arco do cupido, cantinho do nariz, cantinho dos olhos. É claro que isso aqui é uma imagem, então tem a simetria como também tem na face, tá? Então não fique se baseando muito com relação a numerações. Como, por exemplo, aqui eu posso medir o comprimento e um lado pode estar de um valor e o outro de outro. Então não tem problema porque às vezes a proporção do rosto na imagem pode estar diferente. Uma outra dica muito importante é que sim, pode ser que dê certo realizando pelo meio da íris, porém existem pessoas com estrabismo, temos pessoas com o olhar um pouco mais lateralizado, enfim, existem assimetrias. E se a gente sempre fosse basear pela íris, em algum momento pode dar errado. E se você só souber fazer dessa forma, com certeza você vai ter dificuldade no caminho. Então, para que você nunca erre, eu tenho uma regrinha que eu vou passar para vocês que eu gosto demais. Que é o quê? O comprimento, então nós vamos medir do meu ponto inicial ao ponto final, dividido por 2 mais 1 centímetro. Vai dar a posição ideal do meu ponto de arqueamento, certo? Então, com a minha régua, eu avalio aqui o comprimento. Então, aqui tá medindo 4,5 e eu vou verificar se o outro lado também está medindo isso, ó. Então, eu encosto aqui, vamos lá, perfeito, tá dando também 4,5, com uma certa diferençazinha, mas muito pouca. Então, nós vamos calcular 4,5 dividido por 2, que dá 2,25, mais 1 centímetro, 3,25, certo? Então aqui eu vou marcar onde vai ficar o meu 3,25, que é praticamente aqui, certo? E vou fazer isso do mesmo jeito do outro lado, tá? Então eu encosto aqui até a posição certa, 3,25 aqui nessa posição. E eu trago mais para cima. Perfeito, encontramos o nosso ponto de arqueamento e agora nós podemos dar sequência aos pontos secundários. O que é isso? É onde a gente vai conseguir identificar as bases da sobrancelha. Base inferior, base superior e base de arqueamento. Isso por quê? Porque eu preciso que meu ponto inicial ele inicie em algum lugar. Crescimento de fios. E eu preciso que ele finalize também num ponto específico para que tenha simetria. Então, como não temos sobrancelha, não temos fios e nenhum parâmetro, eu vou simular aqui, na verdade, uma linha paralela. Ela precisa estar bem retinha, então eu preciso verificar aqui, ó, para que ela fique bem reta. E eu traço a minha primeira base. Essa é minha base inferior, onde os pelos iniciam o seu crescimento. E mais acima um pouco, eu traço uma linha de base superior. Tento deixar ela o mais retinha possível aqui. Óbvio que nunca fica muito reta, até porque nós estamos falando de um papel, mas isso vai te dar parâmetro para que você entenda totalmente sobre cada ponto. E agora sim, o último ponto a encontrar vai ser a base de arqueamento, onde as sobrancelhas vão ficar mais arqueadas. Aqui eu traço também novamente uma linha. Perceba, eu fiz 1, 2, 3 linhas. Base inferior, onde os fios iniciam seu crescimento, base superior, onde eles se encerram, e a base de arqueamento, onde tem o arqueamento natural.
Então aqui eu tenho o meu primeiro ponto base, segundo ponto base, terceiro ponto e o quarto. Verifico do mesmo do outro lado. E a única coisa que precisaremos aqui para finalizar todo esse treino é identificar a espessura de ponto de arqueamento, de ponto alto, certo? Então, para isso, normalmente existe uma regrinha, tá? No papel não tem necessidade de fazer sempre regras. Eu só preciso que cada ponto você entenda qual é e aonde encontrar. Aqui eu normalmente digo que a espessura de arqueamento, ele precisa ser igual ou até 2 milímetros a menos. Ou seja, aqui eu vou calcular e vai dar para mim 0,8 milímetros de espessura de ponto inicial. Então, aqui quer dizer que eu posso ter 0,8, 0,7 ou 0,6. Isso vai identificar muito de acordo com cada cliente, se ela gosta dela mais grossa, mais fina, enfim. Aqui, como é minha modelo, eu vou tirar 2 milímetros, tá? Então, vou deixar aqui, ó, com 6 para que fique uma sobrancelha mais arqueada. Então, aqui eu boto, medindo 0,6 e agora sim eu só ligo todos esses pontos. Muito prático. Perfeito, encontramos a sobrancelha perfeita para essa modelo que não é real, mas que vai nos ajudar muito a ter essa proporção. O que eu gosto de finalizar com esse treinamento é treinar a minha mão livre. A cada treinamento a gente vai sempre tentar fazer o máximo para conseguir treinar a nossa mão. Então aqui eu deixo sempre o traço menos geométrico. Então dessa forma eu já consigo treinar também o movimento à mão livre. Normalmente eu indico para as minhas alunas que faça esse movimento, ó, de zigue-zague, vem e vai delicadamente. Inicio sempre pela região que está totalmente geométrica e vou fazendo esse zigue-zague, vem e vai, até finalizar todo o traço. Então, dessa forma, você consegue um alinhamento muito perfeito, delicado e mais preciso. Perfeito! Finalizamos o treinamento em rosto sem sobrancelhas. Existem também outras formas de treinar. Aqui eu tenho um papel onde temos retângulos, certo? E aqui nós conseguimos treinar perfeitamente tanto esses mesmos pontos, para que a gente consiga identificar cada base de ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final, e também a mão livre. Então vamos tentar abrir sua mente para essa folha, porque eu acredito que você olhe para ela e não consiga entender. Aqui esse vai ser o meu ponto central das sobrancelhas. Eu vou precisar encontrar o meu ponto inicial, certo? Normalmente esse espaçamento aqui, ó, ele tem 1 centímetro, que é normalmente a sobrancelha brasileira. Então aqui eu já consigo identificar alguns pontos para que eu consiga ainda treinar todos esses 5 pontos principais. Perceba, para uma sobrancelha perfeita eu preciso encontrar esses 5 pontos e aqui eu consigo treinar isso, tá? Ele fica perfeito. Ó, uma forma simplificada é traçar uma linha paralela, mais ou menos dessa forma, verificar mais ou menos onde vai ser o meu ponto final e o ponto de arqueamento, e dessa forma vocês vão conseguir realizar assim, ó, uma sobrancelha à mão livre. Esse treino é perfeito porque vai começar a te dar uma visão diferente sobre o que é a marcação. E aqui a gente vai sempre realizando o melhor possível para conseguir um resultado
perfeito. Assim você consegue treinar diariamente. Ainda sugiro que você tire xerox dessas folhas e vai treinando assim todo dia uma folhinha dessa. Olha, cada treino um mais lindo que o outro para fazer a sua mão ficar ainda mais treinada e você vai fazer sobrancelhas perfeitas. E para que você consiga treinar diariamente, eu disponibilizei o nosso e-book de treinos de marcações para iniciantes. Aqui você vai encontrar informações valiosas tanto para o seu designer quanto para sua marcação. Então eu já vou deixar o link abaixo para que você consiga baixar e treinar muito diariamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo. Não esquece de curtir aqui, de comentar e de se inscrever caso ainda não seja. Até o próximo!